Vamos ver aqui nessa aula um pouco mais sobre a ficha técnica ou estrutura do produto. Vamos ver aqui como deve ser a estrutura e como fazer as alterações na composição dos seus produtos. Primeiro, a estrutura que vai para o bloco K. A estrutura gerada para o bloco K, ou um registro auxiliar do bloco K, é a estrutura vigente no último dia do mês. Então, caso você esteja gerando as informações referentes a agosto, a estrutura que será gerada para o bloco K será aquela vigente no último dia do mês de agosto. Você vai gerar as informações em setembro, referentes a agosto, e a estrutura que será enviada será aquela vigente no último dia do mês de agosto. Primeira alteração que você pode ter na sua estrutura de produtos são as mudanças no projeto. O seu engenheiro, o projetista, alterou o seu produto, substituindo um componente. Essa é a primeira alteração. Então, a mudança no projeto é quando você mudou a composição padrão do seu produto. A composição padrão é a sua estrutura de produtos. E daquele momento em diante, um novo componente substituirá um dos componentes atuais. Então, essa é uma das alterações que você pode ter na estrutura, é substituindo um componente por outro. Exemplo de substituição. Você tem um produto chamado cilindro do amortecedor do Ford Ka 2012 bruto. E esse produto utiliza um componente que é o tubo de aço diâmetro de 50 por 40. E no dia 15 do mês atual, seja qual for o mês que você está, ou no outro dia do mês, você mudou o projeto, substituindo o componente tubo de aço por um outro tubo com dimensões diferentes. Então, para fins didáticos, aqui nós substituímos esse tubo de 50 por 40 por este de 60 por 50. Esse é um exemplo de substituição de componentes. Muito bem, um outro exemplo de substituição de componentes, ou um outro exemplo de alteração que você pode fazer na sua estrutura, na sua ficha técnica, na sua composição padrão do produto, é quando você tem um determinado componente, um ou mais, que não serão mais usados naquela estrutura ou na composição do produto. Então é quando um determinado componente não será mais utilizado na composição do produto, ou seja, ele não tem um substituto, simplesmente ele não será mais utilizado. Qual o procedimento correto? É encerrar a vigência daquele componente. Então, a segunda alteração que você pode ter numa estrutura de produtos é substituir ou encerrar a vigência de um determinado componente. Vamos supor que você utilize um determinado pino no seu produto para segurança, lá para prender um eixo, sei lá, seja qual for a utilização desse pino. O seu projetista, o seu engenheiro mudou o projeto, melhorou o projeto e não vai mais ser necessário esse pino. Você vai reduzir custo, vai reduzir material. Como é a forma ideal de dizer para o sistema que a partir daquele momento você não vai mais usar o pino e também não vai mais usar um substituto para esse pino. Simplesmente você não vai mais usar. O procedimento correto é encerrar a vigência desse componente. E agora nós vamos ver no sistema como fazer essas duas mudanças na ficha técnica, como fazer corretamente, para que você não tenha nenhum problema na geração lá do bloco K. Agora eu vou mostrar aqui no sistema como fazer aquelas duas alterações que nós acabamos de ver nos slides. Então vou acessar aqui produção, vou acessar ficha técnica e vou pesquisar aqui a estrutura daquele produto que eu acabei de abordar no exemplo. Então eu tenho aqui o cilindro bruto e eu tenho aqui um componente do cilindro que é o tubo de aço de 50 por 40. O que você deve fazer para trocar esse componente por outro? Você clica o botão direito nesse componente, clica em substituir e aqui ele está pedindo, está dizendo qual é o componente, qual é a data de início da vigência desse componente. Ele vai sugerir sempre o dia atual, mas você pode colocar um dia mais para frente, se for o caso, o início do próximo mês. Aqui é quando esse componente vai aparecer como válido, vigente na estrutura. Eu vou substituir este tubo por um outro tubo, que é o tubo de 60 por 50.
conforme o nosso exemplo anterior. Eu vou avançar, o sistema encontrou apenas um produto que utiliza esse componente, que começou lá em 2014 até 31/2/2100, é a vigência atual desse componente. Eu vou deixar marcado dizendo que eu quero substituir esse componente. E caso o seu sistema apresente mais de uma estrutura, fique atento. Você vai ter que dizer para o sistema se você quer substituir esse componente apenas nessa estrutura que você está visualizando, nesse caso, que é a estrutura do cilindro, ou em todas as estruturas que ele listar, ou em algumas estruturas. Aí você vai ter que marcar quais estruturas você quer substituir o componente atual. Nesse caso só tem uma. Eu vou avançar, vou dar um OK aqui. Ele está pedindo se eu quero substituir esse tubo de aço de 50x40 por esse 60x50. Então, eu vou dizer que sim, e é importante que você confira os dados nesse momento, para não substituir por um componente errado. Muita atenção. Digo que sim, para que você tenha consciência do que você está fazendo. Nós pedimos aqui, às vezes, uma autenticação, que é para você digitar alguma coisa para dizer realmente eu estou consciente, estou ciente de que eu estou fazendo isso e eu não cliquei em sim por engano. Eu tive que digitar essas letras aqui para dizer que eu quero fazer. Digo que sim, processo concluído. Vamos ver o que aconteceu no sistema. Se eu pesquisar aqui, já tenho o tubo de 60x40. E aqui o sistema está dizendo que ele começou dia 27/8, que é o dia atual, e ele colocou uma vigência bem longe, 31/2/2100. Ele está dizendo aqui também que esse componente nunca foi substituído, mas o item que ele substituiu foi o tubo de aço 50x40. Então tem uma coluna nova aqui que você vê se esse item substituiu alguém. Muito bem, esta é a estrutura, é a vigência atual, porque eu estou no dia 27. Se eu pegar aqui, se eu desmarcar esse quadrinho aqui de mostrar somente ficha técnica e vigência e clicar em pesquisar, você vai ver aqui que aquele tubo anterior o sistema não excluiu. E você não deve excluir componentes da estrutura quando você vai fazer uma substituição. Você deve optar por esta ação de substituir para fazer corretamente isso. Caso contrário, você pode ter problemas lá no SPED depois. O sistema vai barrar a exclusão de um componente da estrutura se esse componente estiver sendo utilizado em uma ordem de produção aberta ou em andamento ou dentro do mês para este produto pai. Ok? Mas então, o procedimento correto quando você substitui é botão direito substituir. Aqui ele está dizendo que este componente aqui não tem um item substituto, mas ele foi substituído. Sim, foi substituído. Tá ok? Então, aqui está os dois componentes, o anterior e o componente atual. É importante que você faça desta forma para não ter erros no SPED e também para manter um histórico de como o seu produto foi evoluindo. Se você quiser saber o custo dele no mês anterior, ele vai mostrar com a estrutura do mês anterior. Aí você pode saber onde estão as diferenças caso o seu custo tenha uma alteração. Tá? É só um exemplo aqui, a questão dos custos não é objeto de estudo dessa aula. Então nós vimos como fazer corretamente a substituição de componentes. Está aqui o novo componente. Vou dar um exemplo agora de encerramento de vigência, que é a segunda coisa que nós vimos nos slides anteriores. Encerramento de vigência é quando você não vai mais utilizar determinado componente. Então aqui, parafuso sextavado, é esse que eu vou pegar como exemplo. Esse parafuso sextavado eu decidi que eu não vou mais utilizar na minha estrutura. Então, eu acesso a estrutura e digo assim, este parafuso, clico o botão direito e vou encerrar vigência. Aqui o sistema está me mostrando que o item pai é o amortecedor, o item filho é o parafuso
E a vigência do item filho está desde 2013 até 2100, uma vigência bem grande. Qual é a data em que eu quero encerrar essa vigência? Se eu disser que é a data de hoje, o sistema vai verificar se pode ser encerrado hoje. Caso tenha alguma ordem de produção que utiliza esse parafuso no amortecedor e está em andamento esse mês, ou tem uma ordem de produção que foi emitida e já foi encerrada, mas está dentro do mês atual, o sistema vai sugerir a data de encerramento, o dia 1º do mês seguinte. Por quê? Porque, como eu falei antes, a estrutura que será gerada para o SPED será aquela estrutura vigente no final do mês. E daí o sistema precisa que você mantenha esse parafuso na estrutura até o final do mês. Ele então vai bloquear o encerramento da vigência, caso esse item conste em alguma estrutura do mês atual. Muito bem, ou melhor, se esse parafuso consta em alguma ordem de produção dentro do mês atual que você está tentando encerrar a vigência. Encerrar a vigência, então, é para dizer que eu não vou mais utilizar esse componente e também ele não substitui nenhum outro componente. Ele não será substituído. Você simplesmente não vai mais utilizar o componente. Vou dizer que sim. E pesquisando aqui, a vigência ficou encerrada no dia 27. Se eu pesquisar a estrutura vigente no dia válida ou vigente no dia 28, aquele parafuso não aparece. Se eu desmarcar as datas, esse parafuso, se a data fosse dia 28, já vai aparecer em vermelho dizendo que ele está fora da vigência. Tá ok? Então nós vimos as duas alterações aqui na prática no sistema. Qual é a forma correta de você dizer para o sistema que substituiu um componente e qual é a forma correta de dizer para o sistema que você não vai mais trabalhar, não vai mais utilizar determinado componente na composição do seu produto. Tá ok? Então, por enquanto era isso, nos vemos na próxima aula.